Muito bem, queridos, queridas, estamos finalizando aqui o nosso primeiro curso, que é uma série de cursos que você precisa fazer para poder tirar a sua certificação. Lembrando, essa não é a certificação ainda, tá? É um piloto, vamos dizer assim, é um aquecimento, né? É uma revisão de conteúdo que você precisa entender para poder estar eventualmente entrando na parte do teste em si, realizando o teste para poder retirar o certificado de Google Partners. E para isso, existe uma série de aprendizado que você precisa adquirir para realizar esse curso, para realizar essa certificação, né? E nós estamos fazendo então esse warm-up, né? Seria esse aquecimento para poder fazer a nossa certificação. E com isso a gente pegou aqui então o nosso primeiro curso e a gente está finalizando a última aula desse curso, que é a aula relacionada a insights e relatórios. Lembrando que nós estamos fazendo, como eu falei, nesse primeiro curso aqui em questão, a gente está fazendo, eu no caso aqui estou realizando uma série de experimentos falando com vocês, relacionado à certificação anúncios de alta performance com tecnologia de inteligência artificial. E aqui, nessa última aula desse módulo, a gente está falando, né, a gente está entendendo um pouco mais sobre insights e relatórios. E onde que estão esses insights e relatórios? Numa campanha de Google Ads, por exemplo, você tem aqui a opção, menu lateral, Insights, e aqui você consegue pegar essa parte aqui para entender mais sobre o produto, o serviço que você está oferecendo e obter informações valiosas sobre tendências de mercado, concorrência. Tem um relatório bem legal aqui, ó, que eu gosto de mostrar para os meus clientes, né, que é a parte, por exemplo, de concorrência. Deixa eu pegar aqui nos últimos 28 dias. Tem um relatório aqui, que é esse daqui, principais anunciantes nos seus leilões. Aqui, ó. Então aqui eu consigo entender informações de leilão, eu consigo entender quem são os principais anunciantes que estão anunciando junto comigo. Então eu estou aqui com uma média de 36%, então acima de mim tem essas outras empresas que estão anunciando com um valor maior. Mercado Livre, Tokstok, são empresas que têm a ver com esse meu cliente, que tem a ver com móveis de design. Então olha só que interessante. Então aqui eu consigo saber exatamente aonde que eu estou. Eu sou essa linha amarela que está sendo mostrada aqui, e ele me dá um insight nos últimos 28 dias. No caso aqui está os últimos 7, né? Não, está os últimos 28 mesmo. Então os últimos 28 dias eu consigo entender, eu sou a linha amarela aqui, eu preciso melhorar algumas coisas, muito provavelmente na questão de orçamento, para mim poder pegar uma fatia maior de mercado. Então legal que nos insights a gente consegue acompanhar isso e muito mais. Além de insights, existem também os relatórios. Esses relatórios também no Google Ads nos dão várias performances interessantes para a gente poder entender mais sobre o desempenho da nossa campanha, né? Então se eu pegar aqui relatórios, pegar aqui relatório de deixa eu ver aqui qual foi o relatório que eu busquei agora há pouco. O relatório que a gente estava verificando aqui era o relatório, tá aqui, ó. Esse relatório que aparece aqui, que é o relatório de, não é página de recomendação, relatório de estratégias de lance. Né? Então, vamos lá. Relatório de estratégia de lance e de portfólio. Então aqui, ó, se eu pegar aqui estratégia de lance da conta, ele me dá, por exemplo, algumas coisas interessantes. Eu vou colocar aqui nos últimos 30 dias para a gente poder analisar. Por exemplo, eu tenho uma campanha que está rodando, que é uma campanha que usa a estratégia de CPA desejado. Então, meu CPA desejado está com R$62, ou seja, para eu conseguir um cliente, ou uma conversão, ou uma venda, assim como você queira, no meu caso aqui, eu vou colocar como se fosse uma venda, tá? Porque eu estou trabalhando aqui no modelo e-commerce. Então, aqui nos últimos 30 dias, eu coloquei uma campanha que está me dizendo lá que o meu custo por venda ou custo por aquisição é de R$62. No entanto, o Google está conseguindo fazer essa venda no valor mais baixo, a R$53. Um valor quase R$10 mais baixo, o que é muito bom. Está me dizendo aqui que nesse meio período aqui, ó, o meu CPC médio desejado, que está em vermelho, manteve, claro, 62 eu não alterei, mas ele começou um pouquinho mais alto e veio caindo com o tempo. Vamos ver se eu consigo aumentar para os últimos
colocar os últimos 60 dias, vamos ver o comportamento desse cara aqui nos últimos 60 dias. Ele não caiu mesmo, manteve, né? Mas olha só, ele começou com um CPA real acima, 64, o meu CPA desejado era 62, só que com o tempo foi caindo, né? Aqui nós temos um pequeno bug aqui, que era para ter apresentado aqui um gráfico mais detalhado. Deixa eu atualizar a página para ver se esse dado mostra como eu estou. Vocês viram que eu estou tentando várias vezes aparecer esse gráfico aqui para mim de diário e ele não está carregando, né? O Google ultimamente tem se comportado como Meta, viu? Dando muito pau ultimamente. O Meta que é campeão de dar pau em relatórios, o Google... Ok, eu quero diário. Mostra para mim diário, por gentileza. Vamos ver se você vai mostrar diário agora. Colocar aqui os últimos... Colocar os últimos 90 dias. Vamos ver se ele vai aparecer diário para mim. Ele não aparece diário. Ele travou de novo. Mas tudo bem, deve ser um bug aqui. Mas só para entender, então... O que acontece aqui? Eu aumentei para 90 dias e ele me deu um relatório de novo com dados diferentes. Vou colocar os últimos 60 dias. Vamos ver como é que ele fica. Os últimos 60 dias, ele não alterou. Os últimos 30 dias. Esse relatório, no momento da gravação da aula, ele está meio que zoado. Não sei se vocês perceberam, mas o gráfico ele não está completando agora. Agora há pouco ele tinha me dado um dado real, mas agora ele já está meio zoado. Mas enfim, vocês viram lá que ele apresentou algumas coisas interessantes para a gente começar a analisar aqui, tá? Não tem como eu falar mais sobre o CPA desejado, porque ele não está me carregando aqui. Agora há pouco ele carregou aqui, ó. O valor foi 54, que é muito bom. Mas ele está me dando uma média aqui de 61, enfim. Está em cima do meu CPA ainda aqui, tá? Vamos analisar um outro relatório muito importante, que é o retorno sobre investimento com gasto publicitário. Nos últimos... Aqui eu posso colocar os últimos 7 dias, porque essa campanha eu comecei faz 7 dias. Então vamos colocar aqui. Ó. Então o que eu estou pedindo aqui nessa estratégia aqui? Estou dizendo para o Google para me dar... um ROAS, né, um retorno sobre o investimento real. O meu retorno real, ele é de 900%, tá bom? Eu pedi 900%, no entanto, o Google está me trazendo uma média, às vezes ele... aqui ele está me dando diário, né? Aqui eu queria que ele fosse diário, ele está me dando diário mesmo. Aqui nesse relatório, eu fiz uma campanha para dar 900% de retorno sobre o investimento, ou seja, para cada R$1 que eu vender no Google, vai voltar R$9 para mim. Beleza? E num primeiro momento o Google não está conseguindo fazer isso. Tá? Deixa eu colocar aqui nos últimos 30 dias para ver como é que está essa análise aqui. Realmente ele não está conseguindo, mas ele assim está no período de teste ainda. Eu não vou fazer nenhuma tomada de decisão, eu não vou fazer nenhum julgamento ainda. Vou esperar os dados rodarem pelo menos por 30 dias para ver se ele vai conseguir chegar com esse CPC real aqui na casa dos 900%, que é o que eu escolhi. Então, meu ROAS aqui, o meu retorno sobre investimento em gastos publicitários, tinha que ser de 900%, mas até agora ele está conseguindo uma média de 300%. Ok? Então, 363%. Ok? Tudo bem. Por exemplo, aqui quase chegamos nesse ROAS que eu queria. Né? Quase chegamos. Aqui nós tivemos, nesse dia aqui, tivemos uma venda muito grande. Mas enfim, eu não vou tomar nenhuma decisão, vou esperar passar um mês. Passaram-se só 7 dias desde o dia que eu comecei essa estratégia. Então, sem nenhum julgamento. E basicamente o que eu quero mostrar então nessa última aula? É isso. Falamos sobre estratégia de lance, sobre insights. E uma última coisa que ele fala também aqui nesse assunto abordado nessa última lição foi os relatórios de combinação de recursos. Onde que está isso aqui? Vamos lá? Relatórios de combinação de recursos aqui dentro da sua conta de Google Ads. Você pode vir aqui. Vamos colocar aqui recursos, cobertura de recursos, grupo de recursos, biblioteca de recursos. Colocar grupos de recursos aqui para ver se ele vai dar para a gente. Grupos de recursos. Não era bem isso que eu estava procurando. Recursos. Cobertura dos recursos, associações, performance, cobertura, recursos. É mais ou menos isso daqui. Deixa eu ver se ele vai aparecer por aqui. Ó. Ver recomendações. Deixa eu pegar aqui essa campanha. Aqui estão recursos, mais detalhes. Aqui, ó, tá aqui. Está em combinações. Então, o que ele está me mostrando aqui,
que é a parte de recursos, combinações, relatórios de combinações e recursos. É exatamente aqui. Ó. O que ele está fazendo aqui? Ele está pegando as combinações de texto, por exemplo, e está pegando aquelas combinações que já deram mais resultado, tanto nos títulos quanto nas descrições. Então essa aqui é uma campanha de Performance Max, e vocês lembram que lá para fazer uma campanha de Performance Max você precisa colocar títulos, pelo menos 3, para o anúncio ser aprovado. O ideal é colocar os 15 títulos lá, então a gente colocou 15 títulos, ele vai rotacionando aqueles 15 títulos e vai rotacionando também as descrições. 4 descrições que a gente colocou lá de 90 caracteres, e o que acontece? Depois de um determinado tempo, ele pega a melhor combinação de título com a melhor combinação de descrição e dá pra gente aqui, ó, as melhores combinações. No meu caso aqui são essas as melhores combinações que estão me gerando mais resultado, tá? Então, eu tenho aqui as principais combinações com base em inteligência artificial. E ele me mostra não só títulos, mas ele me mostra títulos também com imagens, me mostra uma infinidade de combinações aqui, tá? Depois a gente precisaria de uma aula só para falar sobre isso daqui, mas basicamente é isso que eu queria mostrar aqui para vocês. E agora, senhoras e senhores, chegou o momento da gente mostrar o nosso conhecimento nessa aula. Essa aula aqui já de antemão antecipo, ela vai ficar longa, hein? Vai ficar uma aula longa aqui essa aula, hein? Mas tudo bem, vamos lá. É a última aula mesmo, merece, né? Atenção, atenção, produção. Coloque uma música pra gente aí de análise, pra gente fazer uma análise mais minuciosa dessa questão que está sendo solicitada aqui. Bora lá. Bom, o que nós vamos fazer então aqui? A gente vai ver o que está sendo pedido aqui e vamos estudar com calma o que está sendo pedido. Responda corretamente a pergunta para concluir o módulo. E não só o módulo, né? Vou concluir também concluir todo esse curso que era de inteligência artificial, porque esse é o último módulo. Vamos lá. Qual página ou relatório de insights corresponde a insights útil que a página compartilha? De novo, pergunta: qual página ou relatório de insights corresponde ao insight útil que a página compartilha? Vamos lá. Escolha a resposta correta para cada item. 1. Insight sobre termos de pesquisa. Vamos ver o que estão as respostas aqui. Descubra o motivo da flutuação de performance de 2 períodos contíguos e faça os ajustes necessários nas campanhas. Encontre inspiração sobre como melhorar páginas de destino. Não tem nada a ver com insights de termos de pesquisa. Identifique oportunidades de otimização de recursos com substituição de recursos de baixa performance. Palavra-chave eu acredito que não seja um recurso, tá? Então não é. Identifique quais segmentos de público-alvo ou Google estão sendo representadas em excesso nas conversões em relação à população-alvo. Eu acho que tem a ver, hein? Termos de pesquisa tem a ver com população-alvo. Eu acho que é essa daqui, tá? E vamos à última só para ver aqui, ó. Descubra o motivo das flutuações de performance em 2 períodos contíguos e faça os ajustes necessários. Que eu já li. Então, encontre a inspiração sobre a melhor página de destino, identifique as oportunidades de otimização. Eu acho que é essa. Ok? Assim. Novamente, o Google ele é muito ambíguo, tá? Eu acho que é essa daqui, mas em todo caso, eu tô na dúvida, mas vamos deixar, eu acho que é essa. Vamos para a próxima. Insights de perfil de público-alvo. Vamos lá. Já está começando a confundir, podia ser esse daqui, porque aqui fala de público-alvo, né? Mas enfim, mas ainda vou manter a minha premissa aqui, o meu entendimento que é esse daqui. Vamos ver o que sobrou pra gente agora. Insights de perfil de público-alvo. Encontre inspiração sobre como melhorar a página de destino. Não, isso aqui já não é. Identifique oportunidade de otimização de recursos com substituição de recursos de baixa performance. Também não é. Descubra o motivo de flutuações de performance em 2 períodos contíguos e faça ajustes necessários nas campanhas. Eu acho que é essa daqui. Novamente. Eu acho, mas eu não tenho certeza, né? É aquela história. Eu acho, mas eu fico naquela. Será que é mesmo? Estou pensando, estou raciocinando aqui.
Será? Encontre inspiração, ó, insights de perfil de público-alvo. Descubra o motivo das flutuações de performance em 2 períodos. Encontre inspiração sobre como melhorar página de destino. Tem um detalhe, né? Se ele disse aqui um insight de público-alvo, e se esse público-alvo está procurando uma palavra-chave diferente, eu posso otimizar minha página de destino com essa nova palavra-chave. Pegadinha, pode ser isso, hein? Eu vou vir para cá agora, vamos ver. Vou para cá. Explicações. Então, o que sobrou para mim aqui? Descubra motivos, explicação, descubra motivos. Essa daqui é essa daqui mesmo, não tenho que ver. E relatório de combinação de recursos. Identifique oportunidades de otimização de recursos com substituição de recursos de baixa performance. Eu acho que fechamos aqui, tá? Novamente, não tenho certeza. Não tenho certeza, mas eu vou manter o que eu fiz aqui. Atenção, vamos analisar para ver se está tudo certo. Que rufem os tambores, finalizando aqui a nossa última lição desse curso. Vamos lá? Errado, você errou. E agora, como é que faz? Resposta errada. Então o que eu preciso fazer aqui? Novamente, você viu que tem aqui em alguns, assim, acredito não, né? Esse foi o último módulo, foi o que eu errei. Eu acertei todas as 16, 17, 18, 19, essa é a 20, se não me engano é a 20, aula 20ª, tá? É a aula número 20. Eu acho que essa foi a única que eu errei. Mas em todo caso, vamos lá, o que pode estar errado aqui, hein? Tem algumas questões que a gente pode reiniciar aqui e refazer. Insights sobre termos de pesquisa, encontre inspiração, como melhorar a página, insights sobre termos de pesquisa. Eu acho que é isso. Insights de público-alvo, relação de público-alvo, explicação, descubra o motivo e relatórios de combinação de recursos. Motivos de flutuação, relatórios de combinação de recursos, motivos das flutuações de performance em 2 períodos contíguos e faça de ajustes de campanhas. Gente, vou não enviar, mas vai estar errado também. Enfim, eu não vou ficar tentando agora, porque eu já errei mesmo. Não adianta agora eu ficar tentando achar qual que é a melhor possibilidade, né? Então o que eu faço aqui? Nesse caso, recomendo, quando você tiver uma situação como essa, primeiro, entenda que o Google ele tem essas pegadinhas ali que é muito alguma coisinha ou outra, uma frasezinha que muda aqui já complica toda a sua resposta. Segundo, releia com mais atenção tudo que o Google está pedindo novamente aqui e faça o teste novamente. Isso é muito importante. Quando você estiver fazendo o seu teste valendo mesmo ali, esse não é o teste valendo, tá? Quando estiver valendo o teste mesmo, aí o bicho pega, não tem para quem você recorrer. É responder ou responder. Errou, meu amigo, vai para frente e vamos embora. Porque você tem 2 horas para fazer 50 questões. Então se você ficar, será que é isso? Será que é aquilo? Vou ficar pensando. Então põe na cabeça aí que você precisa ter uma média, se não me engano, tá? Depois eu vou refazer esse cálculo. Mas se não me engano é 2 minutos por questão. Você tem 50 questões para você resolver. Então é uma média de 2 minutos. Você não pode ficar pensando muito na morte da bezerra, como diria o outro, né? Então você tem que resolver rápido a sua questão ali, beleza? A gente finaliza o nosso módulo, que era o módulo de inteligência artificial, anúncios com inteligência artificial, anúncios de alta performance usando IA. A gente finaliza isso e na próxima semana a gente já vai estar fazendo um outro curso ali para poder tirar a certificação do Google Ads e você que acompanha meu canal vai poder estar conferindo isso aqui, beleza? Obrigado pela atenção mais uma vez, nos vemos numa próxima oportunidade, espero que você esteja comigo lá. Nos vemos então na próxima lição. Até mais.